Oi, crianças, boa tarde, todos bem? Vamos começar a nossa aula de geografia. Pegue aí a sua apostila da letra A e abram na página 160, o 1, o 6 e o 0. Só para fazer uma rápida revisão do que nós fizemos na última aula de geografia, vocês se lembram que nós fizemos um tour virtual pelas ruas do colégio, ali pelo quarteirão do Colégio Filomena de Marco? Vocês observaram que o bairro da nossa escola é um bairro residencial, ou seja, tem muitas casas, muitas famílias moram ali no nosso bairro, né, no bairro do colégio. Porém, além das casas, nós também podemos verificar que há estabelecimentos comerciais de prestação de serviços, certo? Como, por exemplo, nós vimos posto de gasolina, farmácia, bancos ali por perto e tem muitos outros, como pizzaria, supermercados, vários estabelecimentos ali no bairro do nosso colégio. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre pontos de referência. E aí você em casa, você sabe o que significa um ponto de referência? Conversa um pouquinho com a pessoa que está com você, com o adulto ao lado e pensa quais são os pontos de referência da sua casa. Para quem ainda não sabe, ponto de referência deve ser um edifício, uma construção grande que possa ser visto por várias pessoas, que seja de fácil visualização pelas pessoas e que seja conhecido por muitas pessoas também. Não adianta só você saber, por exemplo, onde é a pracinha tal, mas as outras pessoas não conhecer. Para ser um ponto de referência, tem que várias pessoas conhecer. Como, por exemplo, ali perto do nosso colégio, Filomena, tem um lugar que é conhecidíssimo por várias pessoas na região da Zona Leste, que é o terminal de ônibus AE Carvalho. No terminal de ônibus entram vários ônibus o dia inteiro para várias regiões de São Paulo. Por isso é um ótimo ponto de referência para falar onde fica o nosso colégio, em que região fica o nosso colégio. Então é um excelente ponto de referência, certo? Então na página 160, vamos com a Pro, acompanhe a leitura junto comigo na sua apostila, tá bom? Os pontos de referência na minha vizinhança. Os locais e os elementos que você observou nos arredores da sua moradia e da escola fazem parte de áreas maiores, que formam bairros. Um conjunto de bairros, por sua vez, forma uma região ou zona da cidade que forma um município. Ficou um pouquinho confuso esse primeiro parágrafo, mas a Pro vai explicar. Nós fizemos o tour virtual ali pelo quarteirão, certo? Vários quarteirões juntos, ou seja, várias ruas, formam um bairro. E vários bairros juntos formam um município. No nosso caso, o nosso município é o município de São Paulo. Tudo bem? É isso que quis dizer esse primeiro parágrafo. Vamos para o segundo. Quando nos deslocamos, é comum nos guiarmos por elementos que chamamos de pontos de referência. São locais como hospitais, edifícios históricos, escolas, praças e etc., cujo tem uma função importante em determinada região ou cujo edifício se destaca visualmente das construções ao redor. Então, ponto de referência, segundo o texto, está dizendo que são locais como os hospitais, certo? Porque é conhecido por muita gente, é visitado por várias pessoas. Edifícios históricos, porque estão naquele bairro, ali naquela região há muitos anos, então várias pessoas conhecem. Escolas, que normalmente são edifícios grandes, como muitas crianças falam, eu moro próximo ao Colégio Filomena. Porque o Colégio do Filomena, ele já está ali há muitos anos, é um edifício grande, é conhecido por muitas pessoas no bairro, então por isso é um ponto de referência, certo? E outras construções, praças, a Pro deu exemplo, às vezes, se for uma pracinha pequena, que poucas pessoas conheçam, não dá para citar como ponto de referência, mas se for uma praça conhecida, uma praça já antiga, aí sim, tudo bem? Número 1. Observe este desenho e responda ao que se pede. Então, você vai observar na sua apostila agora. Aí, vocês vão ver que tem vários quarteirões. E esses quarteirões estão cercados por ruas, tá vendo,
aqui é uma ruazinha, aqui é provavelmente uma avenida principal desse bairro, aqui é outra avenida principal e aqui são as ruas. Esses quarteirões formam uma parte de um bairro. Observa aí na sua apostila, tá vendo? Ó, é um bairro que tem residências, mas também tem estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. De prestação de serviço, nós podemos ver o banco, o posto de saúde, é um estabelecimento de prestação de serviço, e até mesmo o parque, né? Ó, o parque não é que presta um serviço, mas é uma área de lazer para a população. E outro estabelecimento, biblioteca, também é prestação de serviço. Agora, comercial, nós podemos observar o supermercado, né? Então, vamos ver no geral. Aqui tem um banco, aqui tem um supermercado com o estacionamento ao lado. Nessa rua de baixo, nós podemos ver o posto de saúde. No quarteirão ao lado, vocês vão observar a casa de uma personagem da apostila, que é a Rafaela, tá bom? A casa da Rafaela tá nesse quarteirão. E aqui tem o símbolo de um pão, provavelmente é uma padaria, também é um estabelecimento de comércio. Ao lado a biblioteca, né, que a Pro falou. No quarteirão de baixo, mais casas, igreja. Aí tem um símbolo de tesoura, deve ser um cabeleireiro. E aqui o parque do bairro. Tudo bem, crianças? A Pro precisa que vocês pausem o vídeo e observem com atenção esse bairro, tá bom? Vamos para a questão da letrinha A, junto comigo. Na frente da casa de Rafaela, há um provável ponto de referência. Qual? Então, você aí na sua apostila vai ver que a casa da Rafaela tá aqui. Bem na frente, atravessando a rua, tem um ponto de referência. Qual seria? Eu não vou falar, você vai verificar aí na sua apostila e escrever na letra A. Letra B. Há um edifício branco à esquerda da igreja para quem olha o mapa. Do outro lado da rua, que também pode ser considerado um ponto de referência. O que é esse lugar? Então, para quem olha o mapa, nós que estamos olhando assim para a apostila, a vista superior, né, a vista de cima, à esquerda da igreja, tudo bem? Olha aí à esquerda da igreja. Do outro lado da rua, então atravessando a rua, tem um edifício branco que pode ser considerado um ponto de referência, ó. Cadê a igreja? À esquerda da igreja, do outro lado da rua. Qual é esse edifício que pode ser um ponto de referência? Escrevam na letra B. E a letra C tá assim. Qual é o estabelecimento comercial mais distante, mais longe da casa de Rafaela? Então, você vai procurar no mapa qual estabelecimento comercial, tá? Que comercializa produtos aí que tá mais longe da casa da Rafaela. A casa da Rafaela tá por aqui. Qual que tá mais longe? Escrevam na letra C. Peço que todos tirem foto e me mandem esse exercício, tá? Como eu não tô dando as respostas, não estou fazendo junto, eu quero ver como vocês se saíram, tudo bem? Vamos lá para a página 161, exercício número 2. Pense na sua vizinhança e escreva o nome de alguém que mora perto da sua casa. Então, lembra que na nossa rua tem outras casas, outras famílias, outros moradores que formam a nossa vizinhança, são os nossos vizinhos. Pense uma pessoa que mora perto da sua casa e escreva o nome dela aí na número 2, tá? Questão número 3. Agora, escreva o nome de alguém que mora longe da sua casa, mas no mesmo bairro. Uma pessoa que mora longe, mas no mesmo bairro. Tudo bem? Escreva aí na questão número 3. Número 4, ainda na página 161 de Geografia, tá assim. Marque com X os lugares que podem ser encontrados no seu bairro, tá? Então, vocês vão marcar um X em tudo que pode ser encontrado no seu bairro. Vamos acompanhar a fala do personagem aí com a Pro. Perto da minha casa, há outras casas, prédios e uma praça. E perto da sua? Vamos ver? Casas, tem casas aí no seu bairro? Se sim, marca o X. Prédio, tem prédios? Tem supermercado? Loja? Faz a leitura junto com a Pro, tá? É importante que vocês trabalhem essa leitura também.
banca de jornal, parque, praça, escola, hospital, começa com H, hospital. Lembra que H no início da palavra não tem som. Padaria, banco e farmácia. Vocês marcaram um X em tudo que tem no bairro de vocês? Então vamos para a questão número 5 de geografia, que está assim. A partir de sua convivência no bairro onde mora, responda. Letra A. Quais lugares você costuma frequentar? Então, uma resposta pessoal. Quais lugares você costuma frequentar? Agora eu espero que você não esteja indo por conta da quarentena, o isolamento social, mas quais lugares você gostava de ir? Na pracinha aí do seu bairro? Você gostava de ir no mercado com seus pais? Coloque na letra A. Letra B. Qual desses lugares é o seu preferido? Por quê? Então, na letra A, você escreveu alguns lugares que você gostava de frequentar. Mas entre esses, qual é o seu preferido? Coloca na letra B, tudo bem? Vamos para a próxima página. Bom, agora a página 162 de Geografia. Observe e interprete esta ilustração, que representa alguns quarteirões de um bairro. Então, aí tem uma parte de um bairro. Novamente, a vista superior, né? Só que como aqui nós conseguimos ver a parte da frente de alguns prédios, a gente chama de uma visão oblíqua, que é quando nós conseguimos ver a parte de cima e também um pouco da parte da frente. Visão superior é só quando nós verificamos só o telhado, só a parte de cima mesmo, tá bom? Então, olha com muita atenção, pausa o vídeo, veja na sua apostila, rua por rua. Veja que aí tem a casa da Ana, supermercado, prédio da Flávia. Aí aqui tem outra construção, a Pro não tá conseguindo ver o que é. Mas enfim, identificados são esses, casa do Pedro e aqui os Correios, tá? Então, como ponto de referência aí, só seria o supermercado e os Correios, tudo bem? Se quem conhece a Flávia, né, no caso, como é um prédio grande, poderia falar, eu moro perto do prédio da Flávia, mas para isso tem que conhecer a Flávia, tudo bem? Letra A, vamos ler com a Pro? Ana mora mais perto da praça ou do supermercado? A Ana mora mais perto da praça ou do supermercado? Ela está mais perto do que? Responda aí na letrinha A. Letra B. Quem mora mais longe do supermercado? Flávio ou Pedro? Então, o supermercado está aqui, certo? A casa da Flávia, desculpa. Da Flávia está aqui e do Pedro tá aqui. Quem mora mais longe? Pode responder na letrinha B. Fulano mora mais longe do supermercado. E na letra C, de cebola ou de casa, tá assim. Qual é o ponto de referência mais próximo da casa do Pedro? Observe qual é o ponto de referência mais próximo dessa casa aqui, que é a do Pedro. Respondam na letra C e também me mande, aliás, o registro dessa atividade. Tudo bem? Combinado? Próxima página. Página 163 de Geografia. Vamos acompanhar com a Pro. Em nossos bairros, convivemos com os nossos vizinhos. Para chegarmos a lugares que não conhecemos, nós usamos, além do endereço, outros elementos de orientação, como os pontos de referências, que são lugares grandes, conhecidos por várias pessoas, que tá ali naquele bairro há muitos anos, certo? Então, esses são os pontos de referência. Observe essa ilustração e marque as frases verdadeiras, tudo bem? Então, aí vocês vão observar, ó, uma cidade, dá uma olhada, ó. Aqui tá o centro da cidade, onde tem os correios, muitos prédios, tá? Tem um rio, ó, cortando essa cidade, tanto que a estrada, quando chega próximo ao rio, ela forma uma ponte para atravessar esse rio.
E ao redor desse centro aqui tem muitas casinhas, ó. Então parece até uma cidade pequena, né? Com o centro lá comercial, onde tem os prédios. E em volta dessa cidade a maioria são casas pequenas e não tão juntas umas das outras. Dá pra perceber que é uma cidade do interior até por conta, ó, das ruas. A maioria é ainda com grama, não tem asfalto. Lá no fundo tem uma plantação, que é o trabalho de agricultura que a gente conversou um pouco na aula de história. Ah, uma praça. Pausa o vídeo e faça essa observação na sua apostila. Opa! Sementes aqui atrás, ó, onde fica guardada sementes, tá vendo? Isso, ó. A Pro conseguiu observar isso. Veja na sua apostila se você observou mais algum detalhe e pode me escrever no chat. Aí vocês vão marcar um X somente nas informações verdadeiras, tá? Então, aqui é uma afirmação, aqui é outra e outra. Vamos acompanhar com a Pro? Primeira frase. As crianças que estão brincando em frente à casa azul são vizinhas das crianças da casa branca. As crianças que estão brincando em frente à casa azul são vizinhas das crianças da casa branca. Vizinha tem que estar uma casa do lado da outra. Então, observa com atenção. Eu não vou colocar na câmera a apostila. Veja onde tá essas crianças brincando. Tá só a sombra delas, tá bom? E você vai marcar se tá certo ou não. Vou dar um tempinho aí. Vocês vão observar que não, ó, a casa branca, a casa azul tá aqui, a casa branca tá do outro lado do rio. Então, elas não são vizinhas, tá? Não tá uma aí do ladinho da outra. Segunda frase, vamos lá? A igreja fica próxima à propriedade rural. Procura onde tem uma igreja, um edifício com uma cruz em cima. Procure aí na sua apostila e marque o X, se realmente ela fica próxima à propriedade rural, onde tem os tratores, as plantações. Vou dar um tempinho para vocês observarem. Pausa o vídeo e veja. Bom, vocês viram que a igreja está aqui, ó. E ela está próxima à propriedade rural, certo? Pode marcar o X. Agora, nessa daqui, os correios ficam no centro da cidade, em frente ao córrego. Procure o correio, veja se em frente ele tem um córrego e se ele está no centro da cidade. Sim, né, crianças? Pode marcar. E por último, a propriedade rural fica na área mais afastada da cidade e próxima à casa de sementes. Observa, vê se está lá no fundo da cidade essa propriedade rural, onde estão os tratores, as plantações. Se estiver certo, pode marcar o X, tá bom? Essas atividades são muito importantes de vocês observarem o mapa e de estar respondendo essas questões para trabalhar a questão de localização, tá bom? De lateralidade, do que tá longe, do que tá perto, direita, esquerda, na frente, atrás. Por isso que é tão importante vocês observarem com atenção a ilustração antes de responder as questões, tá? Se nós estivéssemos em sala de aula, antes de ir para as questões, nós íamos conversar bastante sobre o desenho, tudo bem? Façam isso em casa também. Vamos para a próxima página. Agora na página 164 de Geografia, vamos acompanhar a leitura com a Pro? Na questão número 1, tá assim. Estas imagens mostram atividades que costumam ser realizadas na maioria dos bairros brasileiros. Circule com a cor azul as atividades necessárias para manter um bom convívio nas cidades. Circule com a cor vermelha as atividades que podem comprometer esse convívio. Então, vocês vão pegar dois lápis agora, o lápis de cor azul e o lápis vermelho, tudo bem? De azul, vocês vão circular bem forte as situações que são positivas para o convívio na cidade. E de lápis vermelho, vocês vão circular bem forte as situações que são negativas para o convívio na nossa cidade. Vamos ver juntos? Então, vamos lá.
Primeiro, veja na legenda e leia junto. Coleta de lixo. É algo bom para a nossa cidade? Com certeza, pode circular de azul, tá bom? Ao lado, poda de árvores. Por que é necessário podar as árvores? Muitas vezes os galhos e as folhas dessas árvores, elas chegam a encostar na rede elétrica, nos postes, na fiação, e isso pode causar um acidente muito grave. Por isso é algo importante e bom, sim, para o convívio na cidade. Não é cortar, não é arrancar as árvores, e sim podar, só aqueles galhos que já estão muito grandes. Então, sim, circule aí de azul, tá bom? E esse aqui? Eca, esgoto a céu aberto. Olha que coisa, quanta sujeira, quanta poluição. Não, galera, isso é péssimo para o convívio e para a qualidade de vida aí das pessoas da nossa cidade. Vermelho, né? Próximo. Barulho de automóveis, aquele trânsito horrível, buzina para todo lado, motorista nervoso, um xingando o outro. Isso é péssimo pro convívio, né? Vermelho aí, ó. Mulher tá com uma cara até desesperada, né? E por aqui as últimas, desrespeito à sinalização. Olha com atenção, o sinal tá vermelho e o motoqueiro não quis nem saber e passou, desrespeitando a sinalização de trânsito, ó. Pode circular com vermelho, que isso é algo péssimo para nossa cidade, um péssimo exemplo. E por último, rampa de acesso para cadeirantes. Lembra que vocês fizeram um trabalho de ciência sobre isso, acessibilidade para pessoas com deficiência? Então pode circular aí de azul. É muito importante que a nossa cidade inteira tem essa acessibilidade para as pessoas com deficiência, rampas, elevadores quando for possível. Tudo bem, galerinha? Vamos então para a próxima página, página 165, ainda em geografia. Essa página aqui, tá? Vamos lá. Questão número 2. Observe situações em que as pessoas convivem e compartilham espaços. Escreva uma legenda para cada situação. Agora aqui a prova vai fazer como que eu posso dizer? Um compartilhamento aí do que nós estamos aprendendo lá em História, que é justamente sobre o convívio em sociedade, sobre o relacionamento que nós temos com as pessoas. Então vocês vão criar legendas para cada uma dessas fotos, tá bom? Eu vou dar ideias, mas vocês podem usar a imaginação. Se quiser criar legendas diferentes, vocês podem colocar. Dica, letra pequena, porque senão não vai caber nesse espaço. Se não couber tudo no espaço em branco, pode escrever embaixo, tá bom? O que não pode é passar assim, ó, e escrever na foto ao lado. Você pode escrever embaixo do espaço em branco, tudo bem? Então, na primeira foto aí, vocês estão vendo crianças se divertindo na saída da escola, né? Se quiser colocar, já é uma dica de frase aí, tá bom? Na segunda foto, vocês estão vendo crianças andando de bicicleta, crianças no momento de lazer. Então, outra dica de frase. Todos os momentos de relacionamento, de relação, de convívio entre as pessoas. Aqui, ó. Pessoas circulando em uma avenida movimentada, certo? E por último, um grupo de pessoas assistindo um filme no cinema. Pessoas no cinema se divertindo. Crie uma frase. Lembrando que no final da frase tem que colocar o ponto ponto final. Eu tô com a aula de português na cabeça. Ponto de interrogação só se for pergunta, né? Então é isso. Pausa o vídeo, coloca uma frase, crie legendas para cada uma dessas fotos. Tudo bem? Também quero o registro aí dessa atividade, tá bom? Mandem a foto quem puder. Questão número 3 está assim. Faça uma lista com os principais pontos de referência entre a escola e a sua casa. Então agora você vai conversar com o adulto responsável que está aí perto de você. Pergunte para ele quais são os pontos de referência que ele pode citar
no caminho da sua casa até a escola, ou da escola até a sua casa. Nomes de supermercado, hospitais, alguns pontos de referência. Vocês vão escrever aqui nesse espaço em branco. Tudo bem, pessoal? Crianças, então encerramos aí a unidade 1 de Geografia e a Pro vai finalizar essa aula de Geografia também por aqui, tá bom? Vamos então para a nossa segunda aula do dia, que é Português. Até logo!